Olá, começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. E o nosso assunto de hoje é alienação parental. E aqui ao meu lado está a doutora Elizabeth Lourdes, ela que é juíza titular da primeira vara de família de Vitória. Doutora, é uma satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Um prazer é todo nosso. Ok, doutora, vamos começar explicando o que é a alienação parental, partindo até mesmo de uma visão do judiciário, uma visão do direito. Bom, a alienação parental, ela inclusive é definida na lei que foi sancionada em 2010 por uma iniciativa do deputado Regis de Oliveira, de São Paulo, que inclusive o deputado foi juiz, desembargador e tem uma larga experiência nessa situação. E essa lei define justamente que a interferência psicológica que um dos cônjuges faz sobre a criança ou o adolescente, de denegrir a imagem do outro cônjuge para a criança. E isso realmente tem repercussão muito negativa sobre a personalidade que está em formação da criança. Negativas realmente de que, num contexto assim, de vivência dessa criança, vai prejudicá-lo para o resto da vida. Necessariamente, doutora, essa alienação é sempre provocada pelos genitores? Em geral, é provocada pelo genitor que tem a guarda, que tem a maior parte do tempo disponível de convivência com essa criança ou esse adolescente, né? Mas pode também ser feito pelos avós, por outra pessoa. Mas, em geral, a maioria dos casos que ocorrem em varas de família é com o genitor que possui uma guarda, um maior tempo com essa criança. E pode acontecer também essa alienação entre um e outro. Aquele que tem a guarda promover essa alienação, como também aquele que tem somente uma visitação promover a desqualificação do outro cônjuge. E como que começa a alienação parental? Ou seja, como que se dá dentro de uma família? Como que ela se instala ali? Como ela se instala? A maioria das vezes é pela desagregação da família. Vai haver uma separação, um divórcio. Em geral acontece quase sempre nos casos de divórcios litigiosos, né? Porque quando o divórcio é feito de uma maneira consensual, os pais ou os genitores já trazem a situação das crianças, dos filhos, já definido. A guarda vai ficar com fulano, a visitação, e tudo é decidido entre o casal, o que é uma forma positiva de haver um término da relação conjugal. Mas quando há um divórcio litigioso, as situações aparecem, a alienação aparece quase que imediatamente. Então, durante as audiências é perceptível os sintomas dessa alienação? Sim, com certeza, ela é perceptível, o juiz tem que ter a sensibilidade de promover essa investigação, e utilizar o trabalho que hoje nós temos no judiciário, as equipes multidisciplinares, que elas são formadas por psicólogos, assistentes sociais, de modo que toda essa investigação sai das mãos do juiz com o apoio da equipe multidisciplinar. A criança é ouvida, doutora, nesses casos? Sim, a equipe multidisciplinar ela promove uma investigação social, uma investigação psicológica nas duas famílias, tanto no cônjuge, nos dois cônjuges e a criança. E qual o ambiente familiar que essa criança vive, né? Faz essa investigação. Ok. E apresenta um laudo para o juiz
e já, inclusive, oferecendo sugestões que são muito positivas. Então, a lei realmente é de 2010, ela é nova, relativamente nova, para um caso já há muito tempo existente na sociedade, e ela só veio ajudar, contribuir, porque hoje nós temos uma definição do que é alienação parental, quais os casos em que elas são apresentadas, qual a nuance que ela se apresenta na família e fornece para o juiz um parâmetro de como ele vai agir, qual a atitude que ele tem que tomar existindo esta ou aquela situação. Porque a alienação parental ela pode ser menos grave ou mais grave. Ok. Doutora, também, diante dos fatos, os pais, nem sempre eles fazem isso de forma consciente. Como falar isso com os pais? Nunca é consciente. Eles são levados justamente pela equipe multidisciplinar a tomar consciência da gravidade dos atos deles. Porque, como nós temos o trabalho das psicólogas, e nesse ponto elas são assim fantásticas para conduzir uma conversa, uma terapia de uma maneira que a pessoa tome consciência da gravidade dos atos dela, né? E o trabalho também das assistentes sociais, que com essas visitas, a investigação do ambiente familiar que a criança vive, que os genitores proporcionam para essa criança. Na verdade, quando começa esse trabalho com a equipe multidisciplinar e com o juiz, a nossa visão é unicamente o bem-estar da criança. É qual a visão da criança. Por quê? A mulher ou o homem que estão numa situação que já são casados, eles são umas pessoas adultas, eles têm uma formação, seja uma formação profissional, psicológica, de ter convivência anterior, de religiosa, seja lá o que for, ele é um adulto. Então, ele está preparado para os embates da vida, não é isso? E é responsabilizado por isso. E deve ser responsabilizado pelos atos que ele pratica. Já a criança não. A criança, sim, é que nós temos que ter a preocupação para que ela tenha uma formação positiva para a sociedade, para ela mesma e para a sociedade. Ok. Podemos falar em transferência de culpa? Sim, pode-se falar em transferência de culpa, porque o que acontece com a alienação? É um jogando uma culpa para o outro. E ele nunca quer se mostrar o culpado daquela separação ou do resultado de não ter dado certo, vamos dizer, aquela relação conjugal para o filho que está em formação. Então, sim, podemos falar uma transferência, não foi, fulano, foi a sua mãe ou o seu pai que foi culpado de não ter dado certo essa relação, esse casamento, o desfazimento da relação conjugal. Ok, doutora. E quais as consequências deste comportamento, especialmente para a criança na vida adulta? Da alienação parental Isso. para a criança? Se pelo menos na literatura e as notícias que se tem de resultados assim trágicos, porque a criança pode ter problemas de saúde. Há caso até algum tempo atrás de uma criança no Rio de Janeiro que foi levada a óbito por conta de uma depressão imensa e que resultou ela ficar doente, hospitalizada e ser levada a óbito, em razão de uma alienação parental. Okay. Então, o aspecto psicológico, o que pode acontecer que se vê é uma criança que cresce rejeitando ou o pai ou a mãe, e quando chega numa fase adulta, ou que já começa uma compreensão melhor da vida e tal, ela vê que não era muito bem aquilo que estava acontecendo, que aquilo tudo foi uma mentira.
Mas aí o que acontece? Ela já perdeu o vínculo afetivo com o cônjuge que foi alienado daquela relação. Então ela vai crescer um adulto que não tem laços de afetividade com uma família. Ok, doutora. E aí não se pode esperar também que esse adulto que não teve laços familiares preparados ou inseridos dentro do contexto, do imaginário, da vida dela, seja um adulto estruturado para constituir uma família. Ele vai responder à criação que ele teve. Ele vai responder à mesma criação que ele teve. Então, cria sem laços afetivos. Ok, doutora. A guarda compartilhada seria uma solução? A guarda compartilhada sempre é uma solução e nós, juízes, sempre devemos conduzir o casal que está em processo de divórcio para que seja feita uma guarda compartilhada. Porque o que é uma guarda compartilhada é justamente o compartilhamento de todas as questões inerentes à família. Okay. Então, os pais em conjunto decidem qual a escola que o filho vai estudar, qual é o tipo de atividade esportiva que ele vai fazer, qual o médico melhor para levar a criança, né? Então, todas as decisões relativas à criança têm que ser tomadas em conjunto, okay, né? E não que seja decidida a vida da criança apenas por aquele que tem a guarda. Ok, doutora. Então é importante a gente deixar claro aqui que a alienação parental ela existe e ela pode ser punida. Pode ser punida e a própria lei que foi sancionada em 2010, ela dá esses parâmetros para o juiz. Porque o que acontece com essa lei? Ela veio num momento, vamos dizer, até atrasado, que há muito tempo a alienação parental existe na sociedade, existe no nosso dia a dia de juízes de vara de família. E a lei é justamente isso, é um clamor social que existe, né? Há um clamor social, as pessoas têm necessidade dela e hoje ela veio realmente, além de regulamentar, ela já vem dando os parâmetros para o juiz de atuação, como ele vai agir. Então, após esse 2010 é uma tranquilidade, porque nós já temos esses limites e qual a atuação que o juiz pode adotar, quais os meios que o juiz pode usar após constatar a existência da alienação parental. Ok, doutora, nós vamos para um breve intervalo e você que nos acompanha, continue conosco. Voltaremos no próximo bloco falando aqui sobre alienação parental. Você já conhece o novo Fórum de Vila Velha? O nome é Afonso Cláudio em homenagem ao maior jurista do Espírito Santo. São 18 mil metros quadrados, 4 pavimentos em ambiente moderno e climatizado. Tudo para prestar um serviço de qualidade à cidade mais populosa da Grande Vitória. Rua Anor Silva, Boa Vista, Vila Velha, 3200-4133. Voltamos para esse segundo bloco e falando sobre alienação parental. Aqui ao meu lado está a doutora Elizabeth Lourdes, que é juíza titular da Primeira Vara de Família de Vitória. Doutora, vamos continuar aí falando sobre alienação parental e vamos abrir esse segundo bloco tratando do assunto falta de diálogo, que hoje é o que acontece dentro das famílias. Não há diálogo, principalmente em uma situação de separação litigiosa. Os pais deixam de se comunicar e acabam refletindo isso na vida dos filhos. E aí começa a gerar um grande problema que toma uma proporção muito grande e que ninguém consegue resolver. E aí eles colocam a justiça para resolver. A figura do juiz é um terceiro que se coloca dentro de uma família
E aí, como a justiça vai agir? Recebe essa situação ali na audiência, no processo, e o que fazer? O que fazer? Uma boa pergunta. O que fazer? Justamente hoje os dramas sociais, eles passam justamente por essa falta de diálogo. Essa falta de diálogo na família. Então as pessoas têm que ser conduzidas a interagir mais com os filhos, entre os cônjuges mesmo. Então, a televisão hoje, por exemplo, ela supre justamente porque a maioria das pessoas à noite estão vendo uma televisão e tal, e os pais não têm o tempo, talvez, ou o desejo de trocar ideia a respeito daquele programa que está sendo visto, de fazer um comentário, de trocar ideia a respeito daquela situação, né? Então isso é importante. Os filhos, às vezes menores, estão ali vendo a televisão, um programa adequado ou não adequado, mas que não tem um retorno dos pais de informação sobre aquilo que está sendo assistido. Se vê uma notícia trágica, e então fazer um comentário a respeito do que está acontecendo naquele momento, isso é positivo, é uma forma de diálogo, né? Fora isso, as pessoas hoje estão muito permitindo que as crianças permaneçam muito tempo com jogos de vídeo e tal, e perde esse laço de conversa da família, né? Antigamente era comum as famílias se reunirem para o jantar ou para o almoço, todas juntas. Hoje, em razão da complicação da vida moderna, cada um tem um horário, cada um tem os seus compromissos, horários diferentes, e desagrega. Não há uma preocupação da pessoa fazer uma refeição junta, de assistir a um filme ou assistir a um programa e comentar sobre isso, né? E acaba realmente a pessoa trazendo problemas para essa família, que normalmente acaba na mesa do juiz, né? Muitas vezes acontece isso. Então eu acho que as famílias têm que ter essa preocupação, até um acompanhamento com psicólogos e tal, de uma maneira a ser conduzido como era na forma antigamente de agregação da família, né? E acaba realmente os problemas batendo na mesa do juiz, que não pode deixar de solucionar, de tentar ajudar as partes, as pessoas a resolver o problema delas. Então eu confio muito também, eu leio muito sobre mediação. A mediação. O que é a mediação? Principalmente na área de família, é uma situação positiva para a solução de conflitos. Porque, na verdade, você não vai decidir pelas pessoas, você não vai decidir as questões familiares. Você passa a ter elementos de ajudar as pessoas a compreenderem e a eles mesmos solucionar as questões que são trazidas para o judiciário. Então nós chamamos isso de mediação familiar. Então você começa a trazer, eles trazem o problema, nós marcamos uma audiência e conduzimos através de técnicas de mediação que as pessoas entendam a problemática e eles mesmos tentam solucionar. Então, às vezes se comenta assim, a doutora Elizabeth é boa de acordo. Não, não é boa de acordo. São técnicas de mediação que se leva a própria pessoa que está na sua frente a entender qual é a situação. Aonde que está a situação grave aqui, então nós vamos solucionar dessa ou daquela forma. E acaba ficando boa para as duas partes. Para as duas partes. Então você chega a um consenso, você chega a um acordo, mas é um acordo que não foi imposto pelo juiz. Não deve ser imposto pelo juiz. Então as partes, a mulher, o genitor, o outro genitor, ser conduzido a compreender que
aquela solução que eles estão chegando através de um acordo é o melhor para aquela família, é melhor para aquela problemática que eles trouxeram para o judiciário. Então a mediação familiar, ela é assim fantástico, e cada juiz se aprofundar nessa técnica conduz à melhor solução da problemática, principalmente na área de família. Ok, doutora. A senhora falou de entretenimento, a questão da mídia. A mídia hoje ela fala sobre a alienação parental, né, nos programas de televisão, e inclusive tem documentários que foram feitos justamente para esse tipo. E tem um fato interessante em um dos documentários, que tem uma série de depoimentos de pessoas que sofreram alienação parental, mas que elas foram se dar conta disso depois que tinha 20 anos ou 30, já estavam com suas vidas formadas. E aquele tempo, ele foi perdido. Eu pude perceber nos testemunhos que realmente, mesmo tentando voltar o convívio com o pai ou com a mãe, aquilo ali se tornou algo impossível. A ferida, ela não fechou. Ela pode cicatrizar, mas ela não fecha. Não. E eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho essa situação, e inclusive um fato mais específico foi a situação de uma menina que ela combinou com o pai de encontrar o pai 1h da tarde na praia, né? E o pai combinou isso com a mãe, era guarda compartilhada, era o dia de visitação do pai. E aí, o que a mãe fez, né? A mãe que estava, ela falou assim, tá, eu vou levar as meninas. Só que ela levou as meninas para o parque, e o certo era na praia. E aí deu 1, deu 2, deu 3, e o pai não apareceu. E a mãe falou, tá vendo como seu pai é? Ele não veio, ele marcou 1h da tarde aqui no parque, e ele não veio, sendo que ele tinha marcado na praia. E aquilo foi gerando, e isso foi constante, foi gerando frustração na criança, e quando adulta elas perderam o total vínculo com o pai. Essa questão da afetividade é igual um vaso de cristal, né? Quebrou, você pode emendar e tal, mas nunca, jamais vai ficar um vaso original, aquele vaso perfeito. Assim também é a afetividade na vida das pessoas. Então, esse tipo de alienação que é feito pelo alienador é um dos mais comuns, porque começa a desmistificar a figura, a atenção que o outro genitor teria com a criança ou com a própria família. E isso vai gerar frustração na criança, no adolescente, vai passar pela ausência de afetividade, e quando se quer recuperar isso na fase adulta, já não se tem mais condição, já não se tem. Então, aí que é o perigo de crescer um adulto sem a afetividade, no caso, ou a mãe ou o pai, e sem a afetividade do outro cônjuge. E recuperar isso é muito difícil na fase adulta, porque uma vez quebrado não consegue recuperar, não se volta atrás no tempo, né? Principalmente nessa situação, não se volta. Doutora, tem uma questão também dentro de alienação parental, que são as denúncias falsas de abuso e violência que acontecem. E a senhora tem experiência? Tem. Na primeira vara de família nós temos experiência com essa situação, e eu acho a mais trágica, vamos dizer, chega ao ponto de ser diabólico uma situação dessa, porque há um prejuízo enorme até social, para aquele que, não o alienador, mas para o outro cônjuge, para o outro genitor, há uma perda social, porque há o descrédito social, porque se a denúncia, principalmente, a maioria das vezes é uma denúncia falsa, né? É uma denúncia falsa, e nós fazemos essa investigação também através da equipe multidisciplinar, e em geral as denúncias são falsas.
não são verdadeiras, e tem casos até que foi encaminhado para aquela CPI da pedofilia, e constatado que a maioria das vezes o próprio presidente da CPI, ele diz que foi originado de alienação parental, que as denúncias são falsas e que são originadas de alienação parental. E eu acho o tipo de denúncia mais perversa que pode ocorrer na alienação parental. Agora, dessa maneira. Essa alienação de você criar, do genitor criar sobre a criança uma falsa ação de abuso por parte do pai, ela deixa de ser inconsciente. Mas ela deixa de ser inconsciente, não sei, eu não posso afirmar se ela deixa de ser inconsciente, que de repente ela pode ser, ela chega no extremo dessa alienação. Ela chega no extremo dessa alienação, porque ela conta querendo atingir o outro, mas na verdade, ela está indicando a prática de um crime. E aí, quando o juiz constata isso, encaminha para o Ministério Público, se for o caso, por exemplo, de maus tratos. Esses maus tratos têm que ser comprovados. Como eles aconteceram? Aparece, realmente a criança está com manchas pelo corpo, de violência, sinais de violência, e a equipe multidisciplinar, então, vai investigar isso. Se for constatado, então é encaminhado para o Ministério Público de uma maneira que vai ocorrer uma denúncia da prática de um crime. E dentro da legislação da alienação parental, o juiz toma essa providência, que pode haver a perda do poder familiar, pode haver uma modificação de guarda, pode ocorrer isso. No caso da denúncia de abuso sexual, também entra em campo a equipe multidisciplinar. Se faz a investigação. E se for constatado a penalidade, a própria lei já prevê, que é a destituição do poder familiar, as visitas monitoradas com acompanhamento de uma terceira pessoa, né, inversão de guarda. Então, a própria lei já faculta o juiz, sem prejuízo de haver um encaminhamento para uma possível denúncia pelo Ministério Público. Mas, na maioria das vezes, pelo menos as questões sexuais, de violência sexual, elas são levadas mesmo de uma maneira para prejudicar o outro genitor. E a maioria das vezes não são verdadeiras. Okay. Mãe e pai, quem é mais alienador? Bom, quem é mais alienador é aquele que possui a guarda, porque ele vai ter muito mais tempo de convivência, com essa criança para promover a desqualificação do outro cônjuge, né? Do outro genitor. Em geral, as mulheres são mais propensas a esse tipo de ação? A maioria das guardas são concedidas para a mulher. Não que o homem não tenha competência ou não tenha possibilidade de ser guardião dos filhos, tá? Hoje, isso aí está aquilatado na mesma proporção, né? Mesma proporção. Mas a maioria das separações, dos divórcios, quando ocorre, a mulher fica com a guarda dos filhos. Por uma questão que ela que detém o poder de estar com as crianças menores em casa, às vezes não trabalha fora e permanece com esses menores em casa, e o pai promove aquela visitação estipulada pelo juiz, né? Para a gente fechar, doutora, a alienação parental tem solução? Eu acredito que sim. Com a evolução da sociedade, com a fiscalização do judiciário, de toda a sociedade, eu acredito que sim, vai haver. Eu acho que até esse trabalho da TV Justiça, de mostrar o que é uma alienação parental, para a maioria da população, eu acho que é uma forma de prevenção
de prevenção, de conscientização das pessoas que vivem em família, e se algum dia não deu certo aquela relação de separar, eles já sabem onde tem que se proteger, pelo menos os filhos. Eu acredito que tem sim solução. O homem é recuperável. Acho muito, acredito nele, acredito no ser humano. Ok. Doutora, agradecemos a sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. Continue conosco nas nossas próximas programações. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.